Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Vertical Cidade de Arcos, hoje dia 21 de outubro, segunda-feira, 29ª semana do Tempo Comum. Bom dia, Cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariantes, bom dia, motoristas, dando a carona para o programa De Bem com a Vida. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila e abrigai-me à sombra de vossas asas. Jesus nos pede para tomarmos cuidado no uso dos bens. Eles não nos dão toda a segurança. A procura desordenada e a ganância dos bens nos escravizam e nos afastam dos bens espirituais. Ocupam o lugar de Deus em nós. A riqueza está na partilha fraterna, no desprendimento do coração. Só quem faz essa experiência pode comprovar a verdade que Cristo nos ensina. Pior que não conhecer o caminho é conhecê-lo e não trilhá-lo. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 32. Na vida, à medida que prosseguimos, deparamos com diversas decisões a serem tomadas. Não é verdade? Cada uma nos levará a um lugar diferente. Mas o fato é que, antes de tomar decisões, devemos compreender para onde Deus quer nos levar. Muitas vezes, andamos por caminhos desconhecidos e não temos certeza de qual direção é a correta. O versículo que lemos demonstra todo o cuidado de Deus com a nossa vida. Ele nos diz qual caminho devemos trilhar para que possamos viver seus planos e sonhos. Isso revela que cada decisão que tomamos, por menor que possa parecer, tem toda a relevância, pois nos conduzirá à vontade de Deus ou na direção oposta a Ele. Você já se perdeu enquanto dirigia e, por estar em um lugar onde não havia sinal de internet, também não era possível usar GPS? Você se sente inseguro, não sabendo se está na direção certa até o sinal de voltar. Só então você respira aliviado e volta a ter tranquilidade, pois sabe para onde está indo. Deus Pai nos deixou o Espírito Santo para guiar os nossos passos. É por meio dele que podemos compreender quais decisões tomar e para onde ir, porque ele fala conosco e guia nossa vida em direção à vontade de Deus. Quando negligenciamos o Espírito Santo, corremos o sério risco de irmos na direção errada e nos depararmos com grandes dificuldades. Entenda que Deus Pai quer guiar seus passos e levá-lo a lugares extraordinários. Talvez até então você não tenha dado a devida importância a Ele, mas a partir de hoje esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo, que é a bússola que aponta para a vontade de Deus. O Cristo Senhor nada possuía e ainda nos entregou sua própria vida para nossa salvação. Nele quem perde ganha. Estar doente não é ser doente. É hora de deixarmos ecoar dentro de nós o apelo de Jesus. Ter uma doença não é se considerar uma pessoa doente, faz a grande diferença. Deus não criou as doenças, elas fazem parte da condição humana. Por outro lado, Ele nos enviou seu Filho Jesus, que levou embora todas as nossas dores.
Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro afirma: carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24. Jesus arrebanhava milhões de pessoas não só pelos milagres, mas também por aquilo que anunciava. Ele trouxe algo literalmente novo, pois a palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia ou boa nova. Jó pode ser citado como exemplo de alguém que passou pela tristeza, chegando ao ponto de questionar o que é a vida do homem. Ele próprio concluiu que a vida do ser humano é tribulação. Confira livro de Jó, capítulo 7. E quantos de nós já não fizemos essa constatação? Não são poucos a pensar que viver é ter de trabalhar como um condenado, pagar as contas, cuidar dos filhos, enfrentar toda sorte de desafios e doenças. Então, se a vida é sofrimento, para que viver? Na verdade, esse questionamento não configura necessariamente um estado de depressão, mas antes uma reflexão existencial, com perguntas como: por que vim para este mundo? O que esperar? E outras dúvidas do gênero. O pessimismo de Jó o fez acreditar que a resposta estava relacionada à tristeza, ao sofrimento e à angústia, mas a verdadeira solução para o enigma está no versículo 3 do Salmo 146. O Senhor cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Às vezes nos sentimos desolados, mas isso não é depressão, e sim uma contingência humana, sendo, portanto, circunstancial. O ser humano que não reflete sobre a sua vida é igual a uma pessoa alucinada. Assim, é saudável perguntar a si mesmo de vez em quando: o que estou fazendo com minha vida? Como tenho agido em relação aos outros? Jesus veio para proclamar uma boa nova, o que, em certo sentido, remete à ideia de motivação, a qual, não por acaso, tem sido tema de inúmeras palestras contratadas por empresas a fim de estimular a sensação de bem-estar em seus colaboradores. Na minha visão, a fé é o principal combustível motivador do ser humano. Especificamente em relação à cura de doença, há muito a explicar. Quando, conforme relato do Evangelho de São Marcos, Jesus entra na casa de Pedro, ninguém pediu nada a ele, somente disseram: a sogra de Pedro está doente. E Jesus vai até ela e a cura da febre. Após levantar-se, a mulher pôs-se a servi-los. Nesse caso, como em muitos outros, é preciso entender que não se trata da cura pela cura. Certamente acredito em milagres, assim como respeito às religiões sérias, mas não sou entusiasta desta onda de milagres que está em voga, com paralíticos deixando a cadeira de roda e voltando a andar. Em geral, isso não passa de charlatanismo, armação, o que configura grave insulto a Jesus Cristo e um abuso do poder de Deus, porque não é verdade. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Salmo 99, e nos convida a rezar: o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21, está escrito: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21, nos ensina a palavra do Senhor. Confiar na abundância de bens é sempre uma tentação para nós, como também a de viver como se fôssemos viver para sempre. Nos bens não podemos confiar, pois facilmente os podemos perder. E a vida de agora não é definitiva, e por isso temos de relativizar quase tudo que vivemos neste momento. Definitivo é apenas o que haverá de continuar depois que tivermos passado pela porta final. O Senhor pousa seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. O Filho do Homem veio para dar a sua vida como resgate para muitos. Mas, então, como entender que algumas pessoas alcancem a cura e outras não? O exemplo de Jesus Cristo é a chave para solucionar a dúvida. Ele próprio, Filho de Deus, morreu na cruz. Portanto, sua promessa não é curar tudo nem todas as doenças. Quem afirma isso está mentindo. A promessa é real. O Senhor cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Salmo 146. Ou seja, aconteça o que acontecer, o Senhor estará no leito de dor dos que sofrem, velando por eles.
Essa é a maior verdade. Faço questão de ressaltar que não estou negando as curas e graças alcançadas por intermédio de Jesus, mas elas não ocorrem da maneira como queremos. O Catecismo da Igreja Católica afirma que, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. Segunda Carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 9. E que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Confira Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 24 e Catecismo da Igreja Católica, número 1508. Jesus curou e expulsou demônios, portanto sua presença afasta o mal, e quem está em Deus afugenta o inimigo. Mas isso não significa que não sofrerá tentações, as quais chegam até nós diariamente. Essa alerta vale para quem costuma fazer afirmações absolutas do tipo: se eu estou em Deus, nada me atingirá. Trata-se de uma verdade, por óbvio, mas ainda assim seremos tentados como nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. A boa notícia é que a vida em Jesus certamente garante mais força, convicção, motivação e fervor para dizer não, ou, para ser mais específico, não sou doente, apenas estou doente. Exatamente nesse ponto está o principal benefício da presença de Deus em nós. Ela cura e liberta. E esta cura vai muito além da parte física, abrangendo também e, sobretudo, o plano emocional e espiritual. O Senhor vem em nossa vida para livrar-nos do mal e repelir o inimigo. Jesus veio proclamar a palavra, a qual transforma, motiva, liberta e santifica. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.